Provérbios é um livro muito rico. E aí, só de Provérbios, nós temos tirado vários temas, várias pregações temáticas dentro do livro de Provérbios. Estamos abordando, inclusive, caminhando em direção sempre, a gente usa Provérbios, a gente caminha em direção a Cristo, a cruz de Cristo e o futuro que nos aguarda, o que Deus tem planejado para nós. E como nós já aprendemos até aqui, o livro de Provérbios está nos ensinando a ter temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de todo entendimento, de todo conhecimento. Você interpreta o mundo, interpreta os cenários, interpreta a política, interpreta a economia, interpreta a história da humanidade, para você compreender, ter uma visão de mundo verdadeira, segundo o Deus vivo, o Deus verdadeiro, você precisa estar debaixo do temor do Senhor. E nós já vimos no decorrer desses períodos que temer ao Senhor é reverenciá-lo, é admirar o Senhor e saber que Ele é o Senhor de toda a terra e de todo o cosmo, e saber que Ele é o Senhor que aplica também o juízo, mas Ele, por amor, nos graciosamente nos recompensou, nos deu, melhor dizendo, a redenção por meio do seu Filho Jesus. Então, quando a gente age nessa terra com temor ao Senhor, com admiração ao Senhor, Provérbios está nos ensinando que a gente vai encontrar um caminho melhor diante de um cenário, diante de um mundo que nos traz dor, conforme nós estamos abordando na quarta pregação sobre o tema meios de graça para a tristeza, ansiedade e pânico. O que Deus proporciona para facilitar a nossa vida. Partindo sempre do livro de Provérbios, nós estamos abordando essa temática. Nós já falamos sobre a palavra de Deus e falamos das fases de como Deus se revelou a nós. Deus primeiro falou ao homem. Falamos que Deus depois ele cantou por meio da boca de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 31. Deus desenhou para o ser humano, em Ezequiel capítulo 4. Deus anuncia o juízo, anuncia que o povo volte para ele, se afaste dos falsos deuses. Então, se você abrir Ezequiel capítulo 4, vai ver que Ezequiel ele desenha numa tabuinha de barro a cidade de Jerusalém, e Deus teatralizou, pediu para que Ezequiel, melhor dizendo, cercasse Jerusalém naquele desenho e ficasse 390 dias deitado do seu lado direito, representando 390 dias de rebelião que o povo estava contra Deus. Então Deus falou, escreveu, desenhou, teatralizou, Deus cantou, Deus se encarnou na pessoa de Cristo e Deus enviou o seu Espírito Santo para dentro de nós. Então nós falamos do Espírito Santo e também falamos na semana passada que um outro meio de graça é a oração. Foi abordado que falar com Deus, responder à mensagem do Evangelho em oração, em dependência a Deus, é um meio de graça contra a tristeza, ansiedade e pânico. Falamos que até a ciência chegou a fazer pesquisas informando que aqueles que oram, eles melhoram os hospitais, mas trazendo para o Evangelho, a oração não é um fim somente de melhoria da sua alma ou do seu corpo. A oração é um meio para você chegar até a Deus e conversar e se abrir diante do seu Deus Criador. E se você perdeu alguma mensagem, eu sugiro que visite nosso canal no YouTube, pesquisando Prisma Macaé, e tente ver essas mensagens. Há também alguns cortes na nossa página do Instagram, bem resumidos. Hoje, o meio de graça abordado para ansiedade, tristeza e pânico será a comunhão cristã. Comunhão cristã, ou no grego, koinonia. O que seria comunhão? O que seria viver junto? Mas antes, eu vi algo muito legal num devocional que eu fiz e eu postei lá no nosso grupo do WhatsApp de membros, que dizia assim, uma colunista do Wall Street Journal vai além em sua palestra TED.
o segredo para viver mais pode ser sua vida social. Ela descreve como descobriu que a ilha italiana de Sardenha tinha 10 vezes mais centenários do que a América do Norte. A razão, no entanto, não era a comida deliciosa ou o sol, foi a qualidade dos relacionamentos pessoais próximos. Então, a amizade, e principalmente a comunhão cristã, ela traz vida para nós. Foi esse o projeto de Deus. Esse é o propósito de Deus. Se você ter círculos de amigos já te ajuda a viver mais, imagina então a comunhão cristã, que é fundamentada num projeto de Deus que estava oculto, era um mistério. Em Efésios capítulo 3 explica sobre isso. A chamada igreja é revelada e o Senhor fala que os seus viveriam em comunhão, numa comunidade. E comunhão, koinonia, lá do grego, é ajuda, de contribuição. É participação, é partilhar, é dividir o que você tem. É comunhão espiritual, comunhão no mesmo espírito. É partilhar algo em comum. É companheirismo. É se associar a pessoas. É comunidade. Participação conjunta. Contato. Comunhão é contato. A gente passou pela pandemia, né? Onde as pessoas participaram de cultos online. Mas o online ele tem um certo limite, até o ponto que a gente pode preventivamente, né, após passar aqueles riscos, voltar a ter contato. Comunhão, então, é contato. É vínculo íntimo que une os cristãos. E João, na primeira carta de João, capítulo 1, no verso 3 a 6, João escreve que os cristãos são participantes em comum da mesma mente como Deus e Cristo. A gente tem a mesma mente do Pai. A gente passa a ter a mesma mente de Cristo. E aí a gente recebe bênçãos decorrentes de ter a mesma mente, de ter o mesmo contato, de imitar a unidade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E na primeira de João diz o seguinte, no verso 3 e 4, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem de alegria. Então a comunhão cristã é muito acima, é transcendente de qualquer vínculo de amizade, de grupos de amizade que você e eu tivermos. E João também escreve na sua carta que se vivemos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o negar a ser parte da comunhão, o não desejar o contato com a comunhão, o trocar a comunhão por outras atividades, pelo que João escreve, é estar em trevas, é abandonar a comunhão com aqueles que têm a mente de Cristo, é o mesmo que estar em trevas. Porém, como a gente está falando de uma série, está tratando de uma série baseada no livro dos Provérbios, vejamos então primeiramente em Provérbios o que é ser amigo. Ter contato é ser amigo, né? Partilhar, dividir é ser amigo. Então, vejamos o que Provérbios nos ensina. Amigos em Provérbios. Olha o primeiro texto. Provérbios 18, verso 24, diz assim: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que um irmão. Olha que interessante, Provérbios 18, 24. O verdadeiro amigo se torna mais próximo que um irmão, e muitos que se dizem ser amigos destroem uns aos outros. Você deve ter tido experiência assim, deve ter visto coisas assim. Outra parte que nós temos que mostra em Provérbios de ser amigo é que amigo é sempre leal. E um irmão nasce na hora da dificuldade. Provérbios
17, verso 17. O amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Mas tem algo interessante também em Provérbios 27, 5 e 6, que diz assim: a repreensão franca, aí é coisas difíceis de se ver, né? A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Provérbios 27, 5 e 6. Repreensão franca. Só amigo que faz repreensão franca. Só amigo para ser sincero. Só amigo para dizer que você está errado. Só é amigo para dizer que você precisa olhar para Deus. Só amigo para dizer que você está se perdendo. Só amigo procura para falar palavras que a gente não queira ouvir. Então vimos somente em Provérbios que amigos são verdadeiros, que amigos são mais próximos do que irmãos. Vimos em Provérbios então que amigos são leais, irmãos na hora da dificuldade, amigos são sinceros, ou seja, não dissimulados. O que é um amigo sincero? É aquele que não dissimula, aquele que não tem duas faces. E a gente precisa valorizar esses amigos. Contar com esses amigos. Muitas pessoas rejeitam ter amizade com pessoas que usam de sinceridade. Eu não estou aqui falando sobre o sincericídio, né? De ser grosso, mal educado. Eu estou falando de sinceridade que ama, de sinceridade que dá um toque, né? Por exemplo, eu não sei se já aconteceu com você está próximo de um amigo e ele está com uma casca de feijão no dente da frente. Você fala com essa pessoa? Tem gente que não fala. Tem gente que deixa a pessoa pagando mal amigo. Não fala. Você não está sendo amigo dessa pessoa. Mas também nós vimos no Evangelho, nessas últimas semanas, que o Espírito Santo é o agente que promove a interação entre amigos, pois a verdadeira comunhão cristã deve refletir a beleza da cidade de Deus, onde os relacionamentos são harmônicos e saudáveis. Igreja é a cidade de Deus no meio da cidade dos homens. Ser igreja é cultura de Deus no meio da cultura dos homens. Aquilo que der para a gente interagir com a cultura, a gente interage. E aquilo que não dá para interagir, que parte da cultura precisa ser redimida, a gente se torna sal e luz para redimir essa cultura. Então a comunhão verdadeira representa algo muito mais elevado do que simplesmente um clube de convivência, do que ir na igreja ao domingo, né, ou botar a roupa de ver Deus, conforme alguns falam, né, ou ter desencargo de consciência naquele domingo, porque se não for ao culto, Deus vai ficar chateado. É muito mais além disso. Logo, então, a comunhão tem que ser terapêutica para você. A comunhão tem que ser terapêutica para mim, visto que estamos debaixo da queda pecaminosa, do pecado, na queda do Éden, que exerce forte influência na nossa mente, na mente dos seres humanos. Então nós temos visto somente em Provérbios o que é ensinado sobre o coração humano e como que evolui-se para uma crise emocional. Nós vimos em Provérbios 17, 22, que a tristeza nos deixa sem forças. Nós vimos em Provérbios 15, 13, que a dor no espírito, a dor na alma, ela é demonstrada pelo nosso semblante do rosto. Às vezes não dá para esconder. Mas nós vimos também em Provérbios 14, 13, que o riso pode esconder um coração aflito por um certo momento. É possível esconder uma depressão, um sofrimento. Mas quando passa o momento de alegria, a dor permanece. Nós vimos que em Provérbios 12, 25, que a preocupação deprime uma pessoa, esmaga a nossa alma. E vimos que para os aflitos, todos os dias são difíceis, em Provérbios 15, 15. Então chega um momento onde a pessoa entra em crise e fica ao ponto de apertar o botão do pânico, ou então o pânico já aperta o botão para a pessoa.
Mas nós vimos até aqui que Deus falou, Deus escreveu, Deus cantou, Deus teatralizou, Deus veio fisicamente estar entre os seres humanos e entrou no ser humano. E como que ele entrou no ser humano? Jesus prometeu que quando ele ressuscitasse, subisse, ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com o pessoal naquela época. Mas depois disso, Jesus disse que o Espírito Santo estaria dentro de nós. E nós não estaríamos órfãos. Nós temos o Espírito Santo. E as Escrituras nos mostram que a comunhão, ela é organizada, mantida, planejada pelo poder do Espírito Santo. Então, quando vêm as nossas crises, nossos medos e desafios, e até mesmo diante do pânico, nós vimos que o Espírito de Deus atua no indivíduo edificando o coletivo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, atua em mim, atua em você, com o objetivo de edificar a todos. A comunhão, para ser cristã, ela não deve ser formada por consumidores de fé, por consumidores de religião, com frequentadores apenas de culto. Mas a comunhão é formada por aqueles que têm o Espírito Santo operando. E no planejamento estratégico da Prisma, eu não vou passar devido ao tempo, está assim, devemos promover a comunhão entre os membros pelo Espírito, em vez da comunhão meramente emocional, seletiva, interesseira ou consumista. A Prisma não fará nenhum show para atrair pessoas para a comunhão. Não vamos colocar luzes aqui, não vamos dar cambalhotas para atrair pessoas. A gente espera que o Espírito Santo traga pessoas. Por mais que a gente vai levar o Evangelho, a gente vai falar do Evangelho, a gente vai falar que se reúne, a gente vai convidar pessoas, mas a comunhão não pode ser forçada. Ela não pode ser uma atratividade. Assim como aconteceu o escândalo da igreja Hillsong. Não sei se você viu o documentário, são 4 episódios do escândalo na igreja Hillsong, da forma que eles planejaram criar um ambiente tipo Coldplay, onde atraía celebridades e fazia do culto um show. O ambiente era preparado para atrair pessoas, simplesmente consumidores de música, consumidores de boas palavras, de boas performances de púlpito, e na investigação policial chegou a descobrir escândalos de abusos emocionais, abusos sexuais, empresas criadas, CNPJs criados de fachada para desvio de dinheiro, onde atraiu personalidades famosas do mundo, né? E a casa caiu devido a esses escândalos e muitas pessoas ficaram machucadas. A gente ora para que a Prisma comunhão seja pelo Espírito. Então, para que o Espírito atue em você, em mim, é necessário uma entrega. Você tem que se entregar. E a entrega está aqui. Eu já até passei, né? Isso aqui um dos itens do nosso planejamento estratégico. Promover a comunhão entre os membros pelo Espírito, em vez da comunhão meramente emocional, seletiva, interesseira, consumista. Né? Eu fui lá porque eu me senti bem. Não, você foi porque é o Espírito. Você está buscando ser cheio do Espírito. Então, vejamos bem. Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem daí. Conseguem enxergar? Romanos 12. É preciso uma entrega. Romanos 12, verso 1 e 2. Para vivermos comunhão, para não sermos consumistas, diz assim o texto, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo. Estão entendendo isso? Entreguem o seu corpo. Por causa de tudo que ele fez por vocês. O corpo não é seu. Tem outra parte que diz assim, nós não somos de nós mesmos. Entregue o seu corpo. Para onde você está direcionando o seu corpo? Para onde você está levando o seu corpo? O texto diz, por causa de tudo que ele fez por vocês, entregue o seu corpo a Deus. Olha que interessante.
que seja um sacrifício vivo e santo. O seu corpo é um sacrifício e vivo. Deus não aceita mais sacrifício de animais mortos. Jesus já morreu de uma vez por todas na cruz. Quando você entrega o seu corpo, por causa de tudo que ele fez, como um sacrifício vivo e separado, né? Santo é separado para Deus, Deus se agrada. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ou na sua versão vai estar assim: esse é o culto racional. O que é o culto racional? É o culto que você entende quem Deus é, o infinito do universo, que com o poder da sua palavra sustenta todas as coisas. Você entende quem Deus é. Ele é bondoso. Ele nos salvou. Você entende quem Deus é porque ele poderia ter acabado com tudo lá em Gênesis 3, na queda. Ele não fez. Estamos em séculos, milênios, e Deus está derramando misericórdia sobre nós. Deus enviou seu Filho. Isso é culto racional. É a verdadeira forma de adorar e entender essas coisas. Quem eu sou? Eu sou pecador. Eu fui salvo pela graça de Deus. Eu não precisei pagar nada. Mas eu merecia a condenação. Então essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Na sua versão pode estar o culto racional. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Lembra que a igreja é a cidade de Deus no meio da cidade dos homens. A gente não imita o comportamento pecaminoso. A gente obedece o que Deus tem para nós, a cultura que Deus tem para nós. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Entregar-se o seu corpo, é necessário pensar diferente. Deixar que Deus transforme a metanoia, transformação de entendimento, de pensamento, a fim de que experimentem, eu sublinhei aí, ó, a fim de que experimentem. Viver em comunidade, em comunhão, é viver com experiência com o Espírito Santo, sabiam? Ter experiências com Deus. Experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Como que a gente experimenta isso? Vivendo em comunhão. Como que a gente experimenta isso? O corpo não é seu, entrega seu corpo. Senhor, eis-me aqui, me use. Me use para te adorar, porque eu entendi quem tu és, e o que fizeste por mim, quem eu sou, o miserável pecador. Senhor, me transforma, muda meu comportamento, muda minha forma de pensar conforme a palavra. Então, para viver em comunhão é necessária uma entrega. E nós falamos na semana passada aqui, que o Espírito Santo concede a cada um a manifestação do Espírito. Parece utopia a manifestação do Espírito em cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 11, eu não sei se eu coloquei aqui, diz não, ainda não. O Espírito Santo dá sabedoria para oferecermos conselhos sábios uns aos outros. O Espírito Santo dá mensagem de conhecimento especial para uma pessoa dizer a outra. Lembra que eu já falei aqui que eu fiz um voto a Deus no pensamento? E cheguei na comunhão com a igreja, e o irmãozinho foi orar por mim, e Deus me respondeu o voto que eu fiz em pensamento. Eu nem falei alto. Isso se chama mensagem de conhecimento especial. O Espírito Santo a uns dá grande fé. Não estou falando da fé de crer em Cristo, que é o Salvador. Mas grande fé, a uns dá o dom da fé. Há pessoas que têm uma fé para realizações. A fé salvadora todo mundo recebe gratuitamente. Mas há pessoas que o Espírito Santo usa para realizações para a glória de Deus. A outros o Espírito concede dom de cura. A pessoa ora e a pessoa é curada. Isso faz parte da comunhão. A outros ele dá poder para realizar milagres, capacidade de profetizar, que no entendimento de muitos é falar a verdade do Evangelho de Deus com ousadia. A outro, capacidade para discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus, ou se é espírito humano, ou se é espírito maligno. Falar em línguas e interpretar o que está sendo dito. Tem gente que diz que isso cessou. Quando o último apóstolo morreu, alguém escreveu que os dons cessaram. Mas a Bíblia não diz isso. Que só ficou o amor, o dom do amor, que é maior. Mas a Bíblia não diz isso.
A Bíblia diz que tudo isso é distribuído pelo mesmo único Espírito que concede a cada um conforme ele deseja fazer. Porém, eu também trouxe, eu já tinha falado isso semana passada, mas o que o Espírito também atuando no indivíduo faz? Aqui, para ajudar aí talvez o Jake, o Bel, Romanos 12, capítulo 4 a 21. Romanos 12. Diz assim, ó, da mesma forma, Romanos 12, capítulo 4 a 21, se for ajudar o Jake aí. Da mesma forma, o nosso corpo tem vários membros. Aí uma metáfora, né? E cada membro tem uma função específica. Assim também é o corpo de Cristo. Pessoas diferentes, do mesmo corpo, nós pertencemos uns aos outros. Você sabia que para o rei do cosmos, nós pertencemos uns aos outros? Nós não somos donos de nós mesmos. A gente é colocado numa comunhão onde Cristo reina, é o cabeça, e acaba o individualismo, e a gente usa os dons do indivíduo para a coletividade. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que Deus te deu. Se tiver dom de servir, sirva com dedicação. Qualquer serviço que você for fazer, carregar uma cadeira, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se for dom de encorajar pessoas, sabia que Deus dá dom a alguns para... Vamos lá, vamos olhar para o céu, vamos olhar para Cristo. É um dom, sabia? Aquela pessoa que encoraja pessoas. Vamos olhar para a volta de Cristo. É o dom, né? Dom de encorajar pessoas. Mas há dom também de contribuir. A obra do reino de Deus, o próprio Jesus, no seu ministério, recebeu contribuição de pessoas. E se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Eu queria contribuir com muito mais generosidade. Mas eu sei que se eu fosse rico, eu não estaria aqui sendo um pastor. Eu conheço quem eu sou, né? Então, se for contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, seja responsável na liderança, ou governo na sua tradução. Se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Há pessoas que ela tem um coração misericordioso, que ela vê alguém passando por uma necessidade que me deixa até com vergonha, porque ela enxergou coisas que eu não enxerguei devido ao coração misericordioso dessa pessoa. Aí o texto disse assim, ó, amem as pessoas sem fingimento. Eu sublinhei ali, ó, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Sabe o que é comunhão? Já passei demais, né? Tenha prazer em honrar uns aos outros. Sabe o que é isso? Comunhão cristã. Estender tapete vermelho para cada um. Hollywood, onde tem a entrega do Oscar, a galera passa por tapete vermelho, né? Os atores, atrizes e pessoal tudo tirando foto, fotografando aquela galera. Você sabia que nós deveríamos fazer conosco em honra? Olhar um para o outro e honrar o que cada um é, o serviço de cada um e o chamado de cada um. Jamais sejam preguiçosos. Olha o verso 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança. Qual é a nossa esperança? A volta de Jesus, um novo céu e uma nova terra. E seja paciente nas dificuldades e não parem de orar. Não parem de orar. E aí o verso 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajude com prontidão. Comunhão. Você está pronto para ajudar alguém que possa passar uma necessidade? Faz parte da comunhão. Ajudem com prontidão. Estejam dispostos a praticar a hospitalidade.
Você está pronto para abrir sua casa para receber pessoas? Faz parte de comunhão, hospitalidade. E o apóstolo Paulo, se eu não me engano foi Paulo ou Pedro, escreveu que muitos, por ser hospitaleiro, receberam até anjos na sua casa, né? Abraão recebeu, por exemplo. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Peraí, abençoe os que te perseguem. Vocês viram um vídeo de um camarada, de um pastor aí, brasileiro, que falou que a igreja estava muito frouxa e a igreja deveria orar para que a mandíbula do Lula, do nosso presidente, fosse quebrada? Quem viu esse vídeo aí? Poucos viram? Um pastor famoso aí, ele numa entrevista com um deputado, disse que a igreja deveria orar para que Deus quebrasse a mandíbula do Lula e que todos os ministros do STF fossem para leito de enfermidade. E aí ele citou um salmo. Um salmo, no livro dos Salmos, existe mesmo salmos chamados salmos imprecatórios. É o salmo onde o salmista ele está sofrendo, ele está na guerra, e aí ele ora para que os filhos dos seus inimigos sejam lançados com a cabeça na pedra e morram. Isso está na Bíblia. Mas eu acredito que ele não quer aprender. Ele sabe, mas ele, por questão ideológica, ele não quer aprender. Que existe uma revelação progressiva no Evangelho que leva até a Cristo. O salmista não conheceu Cristo. O salmista falava de um Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra, estava disputando o território, mas aí a história vai se passando e a revelação vai melhorando. Aí vem Cristo e diz assim, ó, está escrito olho por olho, se alguém furar um seu olho, você tem o direito na lei de furar o olho do outro. Se alguém quebrar um dente seu, você tem o direito pela lei de quebrar o outro dente dele. Aí Jesus vem e diz assim, e fala assim, ó, eu porém vos digo, amarás o seu inimigo. Então, no Evangelho, não amaldiçoe pessoas. Isso é uma vergonha para a igreja, né? E continuando, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Comunhão. Comunhão. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos. Tenha amizade com gente de condição humilde. Não tenha preferência para quem é só rico. Não pensem que vocês sabem tudo. Não se orgulhem porque conhecem tudo, não. Não paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. E, para finalizar, nunca se vinguem. Deixe que Deus se encarregue disso. Pois as Escrituras dizem assim, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que significa amontoar brasa viva na cabeça do seu inimigo? Não sei se você tem inimigos. Não sei. Não sei se gerou gatilho aí para você numa pessoa que te fez muito mal. Quando você faz coisas boas, reage com o bem àquilo que te fizeram mal, você constrange o seu inimigo. Dele ficar ruborizado, com a cara vermelha de vergonha, porque você não reagiu. É isso que esse texto está dizendo, amontoar a brasa viva. Lembra daquele carvão vermelho lá na churrasqueira? Ou seja, quando você reage com o bem e não com o mal, você envergonha aqueles que são maus. Não deixe que os mal vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Imagine então se nós, como Igreja de Jesus, decidirmos nos empenhar cada vez mais para viver dessa forma. Parece utopia para você isso? Isso representa outra cultura. É a cultura do céu.
E se por acaso nós nos afastamos por algum motivo da comunhão, a comunhão ela deve ser tão boa, tão maravilhosa, tão terapêutica, que a falta da comunhão nos dói por dentro. A gente deseja estar juntos. A gente deseja servir, ser servidos e viver num ambiente para a glória de Deus. Irmãos, eu já mudei de cidade devido a trabalho. E como é difícil ficar fora da comunhão para aqueles que são filhos de Deus. Para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro de si, a falta da comunhão dói. A falta da comunhão é de lamentar. Então o Espírito, ele atua no indivíduo, edificando o coletivo, mas também ele flui no coletivo. Por causa do coletivo, o indivíduo é edificado. Diz assim o texto. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Ser igreja, se reunir, ter comunhão, é para a gente se cuidar. A gente precisa permitir se abrir para ser cuidado. A gente precisa ser pessoas confiáveis, para que pessoas se abram e permitam ser cuidadas. E a gente precisa confiar em pessoas que orem e cuidem da gente, e que nos edifiquem com os diversos dons que a gente já falou aqui. Mas também nós vimos que o Espírito Santo nos torna livres para sermos humanos de verdade. É por causa do Espírito Santo, da comunhão, indivíduo edificando o coletivo e o coletivo edificando o individual, a gente começa a ter o fruto do Espírito sendo desenvolvido em nós, e aí a gente entende o que é liberdade. O que é liberdade? É fazer aquilo, não fazer aquilo que a gente quer fazer, conforme foi falado no jantar também de casais na segunda-feira. A nossa natureza humana diz aí, por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana não quer fazer o que o Espírito quer fazer. E aí a Prisma tem uma visão. Olha a visão da Prisma. Inspirar pessoas para experimentarem a humanidade ideal sob o prisma do Evangelho. O que é humanidade ideal? Humanidade ideal é quando eu não faço aquilo que a minha natureza pecaminosa quer fazer. Aí eu deixo de ser sub-humano e passo a me tornar humano. E a justificativa que está aí, o Evangelho provoca mudança no nível de interação social, na estrutura familiar, nas relações interpessoais e de classes polarizadas e na produção cultural visando a dignidade humana e a glória de Deus. Pelo Evangelho, pela verdade do Evangelho, humano mesmo é se você for habitado pelo Espírito Santo de Deus. Se não formos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que nos limita na nossa livre vontade para pecar, nós somos sub-humanos, resultados da queda. E aí passamos o quê? A desenvolver imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Se lembre do cachorro Rossi? É aquele que gosta de rolar na lama, não é aquele que escorrega, tá bom, gente? Que porventura, em algum momento, comete algum tipo desse pecado. Não é esse que eu estou dizendo. O que tem o Espírito Santo, quando comete algum tipo desse tipo de pecado, ele vai correndo para os pés de Jesus. E o fruto do Espírito é uma nova humanidade. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então existe uma verdade cósmica. Qual é a verdade cósmica? Não existe vida espiritual fora da comunhão. Se sairmos da comunhão, a gente vai começar a se tornar sub-humanos.
a comunhão, o nível de comunhão que eu e você temos é o medidor da sua e da minha espiritualidade. Se a comunhão não te faz falta, pelo Evangelho, eu e você estaremos mortos espiritualmente. Se a comunhão não te faz falta pelo Evangelho, você está morto espiritualmente. E como já vimos anteriormente, a coletividade foi projetada para ser uma referência ao mundo do que é ser amigo. Nós temos uma responsabilidade diante do mundo, aí fora, do que é ser amigo de verdade, espelhando a verdadeira essência do Deus, do único Deus que em 3 pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo, que se relaciona numa unidade tamanha que se diz um Deus apenas. Assim como também é o casamento, né? Abel acabou de se casar com Jake, os dois se tornam um. E Efésios capítulo 5 diz que o mistério está aí. Tipifica o relacionamento entre Cristo e a igreja. Nós, igreja, somos um em Cristo. Então a comunhão tem que ser uma fábrica de amigos. Olha aí a gente aí, ó. Ali na foto, a primeira à esquerda é o... Oi? Usa o laser. Tem um laserzinho, né? Que vexame. Essa foto aqui, ó, é a primeira reunião nossa de fundação do grupo base da Prisma. Essa outra aqui é do primeiro culto que a gente fez lá na casa da Fernanda, do grupo base. Aqui, fotos do nosso churrasco, né, onde eu ganhei várias aqui no Ping Pong. Não, amor. Não, Totó. Doidaço, né? Totó. Vocês gostam, né? Vocês gostam de ver dos amigos meus, né? Foi intencional para vocês irem. Aqui é o primeiro encontro, segundo encontro de mulheres, né? Segundo. Porque o primeiro foi no restaurante, na pizzaria. E aqui foi o dia que a gente fez a fundação, de fato, da Igreja Prisma, com o nosso estatuto. A comunhão cristã tem que ser uma fábrica de amigos. Gente, se a gente não for amigo, a Prisma tem que fechar. A Prisma tem que fechar. Se a gente não for amigo, não faz sentido a gente estar junto. Aqui é um pastor. O pastor de vocês não quer salário. O pastor de vocês não quer fama. O pastor de vocês não quer poder. Não quer poder. Porque o pastor de vocês entende que o ministério pastoral, ele não é trono, ele é cruz. Por mais que fizeram do ministério pastoral por aí, como um monarca, né? O cara senta no trono. Até a cadeira é especial, acolchoada. O tamanho maior da cadeira e tal, etc. Por isso nós vimos até aqui que os relacionamentos na igreja têm que promover uma atmosfera de graça que gera justiça, misericórdia e fé. Lembra das 3 irmãs? Se não tiver justiça, se não tiver misericórdia e se não tiver fé, tem que fechar. Não faz sentido. É melhor a gente ir para casa, ficar vendo futebol à noite ou outras coisas. As 3 irmãs, justiça, misericórdia e fé, promovem e se manifestam no nosso meio de várias maneiras. O primeiro é o amor. Amor não é você sentir algo demasiado, não. O amor é você respeitar alguém como imagem e semelhança de Deus e estender suas mãos para essa pessoa. A comunhão, ela tem que promover cura. Cura emocional, cura física. Eu oro para que Deus promova curas aqui na Prisma. A comunhão tem que prover edificação. Você tem que sair daqui para cima. Mas não porque é uma autoajuda. É a ajuda de Deus para você. Você nunca vai ouvir aqui uma palavra coach de autoajuda que você é especial. Você vai ouvir que Deus é especial. Que Ele é seu Pai e sabe do que você precisa antes de você pedir. Você precisa confiar na soberania, no amor de Deus e na bondade dele na sua vida.
Você vai sair daqui encorajado. Eu, até o dia que o Senhor permitiu ser pastor, eu vou falar sempre, olha para cima, olha para a soberania de Deus, olhe para o alto, não olhe para a política, não olhe para a economia, descanse no Senhor. Você também vai receber palavra de exortação entre nós aqui, ó, que vocês também encorajem, edifiquem. Não deixe isso só para pastor fazer, pelo amor de Deus. Vocês são sacerdotes, tiraram o sacerdócio do povo. O povo agora frequenta cultos onde tem uma divindade no púlpito, que é o pastor ou o apóstolo, e só ele edifica. Não! O sacerdócio é universal. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Você tem livre acesso ao trono da graça, então encoraje o seu irmão a ser sacerdote, aí é o trono da graça. E exortação é lembre ele da palavra de Deus quando ele estiver meio fragilizado. Isso é exortação. Fortalecimento, animação. Promova conforto a alguém, ao seu irmão. Promova cuidado. Dê perdão às pessoas. No convívio como igreja tem que haver perdão. Receba pessoas na sua casa. Receba um irmão na sua casa. Receba um não irmão também na sua casa. Sirva, presta serviço, carrega a cadeira, esquenta a água, limpe, ensine. Peça a Deus que Deus te use, toque, faça qualquer coisa para a glória de Deus, não sua. Ore. Comunhão tem que orar, gente. A gente tem que orar. Se a gente não orar, não faz sentido. Diga palavras abençoadoras ao seu irmão. Diga palavras de sabedoria ao seu irmão. Peça ao Senhor palavra de sabedoria. Você sabia que existe o dom que alguém está passando por uma dificuldade e você fala algo, vem de dentro de você, que você uma sabedoria especial que foi dada pelo Espírito. Comunhão também é contribuições financeiras. A gente não estipula nem percentual, mas é contribuição conforme é proposto no seu coração. Mais contribuição da sua vida, da sua mente, do seu abraço. Mas comunhão também gera sacrifício, que às vezes a gente vai ter que se sacrificar pela comunhão. Sacrificar tempo. A gente vai ter que se sacrificar às vezes pela comunhão. Comunhão é ensinar. Comunhão é praticar atos de misericórdia. Comunhão é manifestar fé. Comunhão é ver milagres do Espírito Santo operando em nosso meio. Logo, é impossível a comunhão não ser meio de graça para a ansiedade, para a tristeza e pânico. É impossível não ser. Ela tem que ser. Em Efésios 4, verso 16, diz que se cada membro do corpo cumprir a sua parte específica, vai ajudar os demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva de maneira saudável em amor. Eu já estou terminando. Jesus falou que iria edificar a sua igreja. Em Mateus capítulo 16 e 18, e a comunhão tem que ser família. É uma família. Jesus disse que seria família. A comunhão é uma família. Para quem tem família, a comunhão também é uma família. Agora, para quem não tem família por perto, a comunhão tem que ser família. Nós temos aqui a Suzana, que veio lá de Barra Mansa, né? A gente também veio lá de Volta Redonda. Tem gente que veio de Arrozal. Tem gente que veio de Barra do Piraí. Tem gente que é de Macaé. Su, você é de onde, Su? Do Rio. O Jake, americano. Nós somos sua família, Jake. Ele entendeu o que eu disse? Entendeu? O Jake tá fera em português, hein? Tá mandando bem, hein? E nós temos a nossa visitante, por favor, eu esqueci seu nome mais uma vez. Hã? A Marta, né? Eu preciso linkar com Maria agora para não esquecer seu nome. Uma técnica mental. A Marta, é de onde, Marta, você, sua família? A gente está morando há 2 anos em Rio das Ostras, mas a gente veio de Campos. É dolorido procurar, né, uma comunhão, porque o Espírito Santo está em nós e procura comunhão. Então, comunhão é família para quem tem família e para quem não tem família por perto. Inclusive, para aqueles que foram rejeitados pela família biológica.
Há pessoas que foram rejeitadas pela sua família biológica, rejeitadas por pai, por mãe, por irmãos. Nós somos família dessas pessoas. Como assim, Edilson? Como que você fala um negócio desse, Edilson? Certa vez, Jesus afirmou que poucas pessoas fariam parte do seu reino, sabiam? Poucas. O reino de Deus é para poucos. Ele estava falando sobre isso aqui, ó. Poucos, era difícil um rico entrar no reino de Deus, porque com a riqueza ele faz a sua própria comunhão, ele se cerca, se sente seguro. Aí, os discípulos perplexos, isso está em Marcos 10, 26, perguntaram: Senhor, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para as pessoas é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro falou assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Nós estamos contigo, deixamos tudo, Senhor, para te seguir. Deixamos família para te seguir, estamos nessa missão. Olha o que Jesus fala para Pedro. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor fala para Pedro. Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca 100 vezes mais. Isso aqui é um sentido figurado, né? Trocentas vezes. Casas de irmãos, irmãs, filhos e propriedades. Naquela época havia perseguição e no mundo futuro terão a vida eterna. Comunhão, família, igreja é para ser irmão. Talvez você precise ser mãe de alguém. Talvez você precise ser pai de alguém. Talvez você precisará ser irmão de alguém, amigo de alguém, por causa da comunhão. Então Deus promoveu o que? Isso aqui. Uma comunidade para cuidado, acolhimento, crescimento espiritual e amizade sincera. Se não for para ter amizade sincera, não é para a gente estar aqui. A gente está perdendo tempo. E o texto diz: no futuro terão a vida eterna. Aí nós vemos que comunhão salva vidas, entenderam? Comunhão salva vidas. Comunhão, nós aqui como Prisma, né, inauguramos a igreja no dia 5 de fevereiro. Nós já somos um milagre. Para a gente fazer isso aqui já é um milagre. Milagre do Espírito. Mas o Espírito já nos revelou, já nos mostrou que a gente receberia muita gente machucada pela falsa comunhão. A gente receberia muita gente precisando de cuidado no campo das emoções. E Mateus capítulo 9, 36, Jesus teve compaixão de pessoas que estavam como ovelhas sem pastor. Elas estavam confusas e desamparadas. Há muita gente confusa. Há muita gente desamparada que viveu um falso evangelho, abusivo, pois pessoas más idealizaram uma falsa igreja, tornando numa estrutura empresarial. Muitas falsas igrejas ainda são uma dinastia familiar. O pai é o pastorzão, e depois entra o filho, e se torna uma dinastia familiar, e na teologia da prosperidade, com estratégias abusivas de crescimento, gerando falsas conversões, falsos pastores, falsos apóstolos, e sentam no trono que é de Jesus, mas é um falso trono que eles sentam. Eu me lembro de uma imagem, de um vídeo que eu vi essa semana, que a Alemanha convidou um rei africano para visitar um museu em Berlim, onde no passado os alemães levaram da África, eu não lembro qual é o país, quem viu isso aí pode me ajudar, eles levaram o trono do rei lá de um país da África para Berlim, e está no museu. Aí criaram uma réplica do trono e convidou o rei dessa nação para ir lá, sentar no trono réplica. Porém, o rei, quando entrou com a comitiva lá no Museu de Berlim, ele fez questão de sentar no trono original. Tem uma galera brincando de ser rei da igreja.
achando que está sentando no trono de Jesus, mas é num trono falso. O trono original, que é o trono do cabeça da igreja, Jesus, está ocupado por ele. Ninguém senta. Você crê nisso? Amém. Essa galera explora a ganância das pessoas, porém machucam ovelhas que são de Cristo. Lugares tóxicos, pessoas escravizadas para servir à estrutura e não servir a Cristo. Mas Jesus já tinha avisado que aconteceria isso com a sua igreja. Somos um milagre, mas ainda nós temos um grande desafio pela frente. Nós vimos no nosso planejamento estratégico que está alinhado com o verdadeiro evangelho. A comunhão tem que ser operada pelo Espírito e não por outro motivo quaisquer. Por outros motivos quaisquer. Mas e o desafio da convivência entre nós? Como conviver se nós somos pecadores? É claro que sabemos que somos pecadores e inclusive eu li um artigo que diz assim: eu e você somos inimigos naturais. Isso é duro falar isso, né? Nós somos inimigos naturais. É só a gente pisar no pé do outro que a gente se torna inimigo natural. Mas a comunhão é para a gente crescer na maturidade no Espírito, o fruto do Espírito ser desenvolvido em nós e a gente passar a ser amigos. Uns estarão maduros na comunhão. Outros estarão apenas engatinhando na fé. Outros, em algum momento, permitirão que a natureza humana fale mais alto do que o Espírito. Lembra de Pedro? Jesus pergunta assim: Pedro, dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, o que dizes que eu sou? E Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor vira para Pedro e fala assim: Pedro, não foi por você mesmo, Deus que te revelou isso. Mas logo depois Pedro fala assim: Jesus, se depender de mim, tu não irás para a cruz. E Jesus vira para ele: afasta de mim, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus. É isso, comunhão é isso. E Jesus não cancelou Pedro por causa disso. Pedro estava aprendendo a desenvolver a comunhão. Você vai, às vezes, falar coisas pelo Espírito e talvez, se a gente não vigiar, a gente vai falar coisas pela carne. E a gente precisa aprender a amar uns aos outros e edificar, e exortar, e corrigir e ensinar. Saibam que, então, o amor deve ser o nosso foco na comunhão, e o texto bíblico diz que o amor cobre multidão de falhas que temos. O amor cobre multidão de pecados, conforme diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8. Então você entendeu que para participar como igreja precisa estar frente a frente com Jesus? Você entendeu que precisa permitir que o Espírito habite em você? Ser cheio do Espírito? Não há outra alternativa para entrar na coletividade espiritual, se não tiver um encontro com Jesus e permitir ser cheio do Espírito Santo. E deixar que o Espírito Santo use você de alguma maneira. O Espírito Santo tem alguma coisa para te usar para contribuição na comunhão. Imagine Jesus olhando para você agora. Imagine você perguntando: Senhor, o que eu posso contribuir na comunhão? Ah, mas eu não tenho capacidade. O texto diz, você precisa acreditar nas Escrituras, que o Espírito concede a cada um alguma coisa para contribuir na comunhão. Seja uma simples palavra de encorajamento. Então, queremos ser uma igreja leve, de não colocar as pessoas debaixo de pesos, tais como dominação pastoral. Não vai haver aqui. Militância escravizadora na semana toda, evento a semana toda te escravizando, não vai haver aqui. Na Prisma não vai haver leis adicionais ao Evangelho. O Evangelho é o Evangelho por si mesmo. Não vamos criar nenhuma lei adicional além do Evangelho. Não teremos excesso de programações. Não faremos vigilância da vida pessoal de ninguém. Não vamos colocar metas escravizadoras sobre ninguém. Eu lembro que em agosto de um certo ano eu estava numa igreja onde o bispo disse assim: até dezembro, toda a pastorada, todas as igrejas têm que aumentar a arrecadação 25% e 25% de membros. Isso é loucura. Isso não é crescimento pelo Espírito. Isso é estrutura empresarial. Isso é ganância. Imagine um pastor recebendo uma ordem dizendo: tem que crescer 25% da membresia, de número de pessoas, e 25% de arrecadação. Isso não é evangelho nunca.
Então, mas precisamos ficar atentos e não sermos uma comunidade preguiçosa. Isso é importante a gente falar isso. Que não ora, que não estuda as Escrituras, mais falta celebrações do que comparece, não acolhe pessoas, não entrega seu corpo para servir, ou seus recursos para servir, e não é sal e luz lá fora na sociedade. A não ser em casos excepcionais, é lógico. Pessoas que desprezam a comunhão demonstram que não compreenderam a grandeza, a santidade, o poder e o sacrifício de Jesus, mas também ainda não entenderam o juízo de Deus sobre cada um de nós. Então, irmãos, Deus concedeu um dom a cada um de vocês. Vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. 1 de Pedro capítulo 4, 10. Fazendo uso da multivariada graça divina. Dons que o Espírito Santo concede nas Escrituras. Obviamente, apóstolos, a gente entende que é missionário, tá? Não é hierarquia que criaram no meio neopentecostal. A gente poderia ter substituído por missionário, aquele que vai ao campo. Os apóstolos bíblicos eram esses. Inclusive iam para serem executados, para morrer, né? Serem mártires pelo Evangelho. Alguém disse que apóstolo bom é apóstolo morto, que morre pelo Evangelho, e não esses caras aí com cifrões, com cordões, com anéis de ouro, se demonstrando apóstolos. E aí? Quantidade de dons que tem nas Escrituras. Como negar isso aqui? Qual a condição que eu teria de dizer que não existem mais os dons? Onde foi dito que cessou? Nós somos uma igreja reformada, né? Mas nós não somos cessacionistas. Porque a falácia de que após a morte do último apóstolo acabaram-se os dons e só ficou o amor, não é bíblica. E nós temos experiências com as manifestações do Espírito. Não podemos negar isso, porque a gente já passou por isso. É claro que pelo medo da loucura que fazem com os dons, a gente acaba rejeitando a manifestação do Espírito. E dom, do grego, é presente. A gente pode até conviver sem os dons, mas conviver entre aspas, né? Porque quem não acredita, por exemplo, em dons, que os dons, às vezes dá uma exortação. Por exemplo, aqui tem, eu não acredito nos dons, mas encontra um irmão e dá uma exortação nele. As Escrituras dizem isso e isso, você está dando um vacilo aí. Ele usou um dom, mas ele não acredita nos dons, né? Presidir, né? Dom de governo. O Espírito Santo dá. A pessoa lidera um setor pelo poder dele. Cura, eu não acredito mais em dom de cura, mas ora para alguém ser curado. E aí? Por que então ora para alguém ser curado? Né? Profecia. Eu não acredito em profecia, mas encontra um pecador e diz: arrependa-se dos seus pecados, porque o juízo de Deus virá. Jesus morreu por você. Você está profetizando. Então, socorro. Eu não acredito em dons, mas existem pessoas que têm um coração para prestar socorro, que eu não tenho. Então, línguas é uma coisa rara que a gente vê. E se alguém falar em línguas aqui, tem que ter intérprete, né? Se não tiver intérprete, a gente vai perguntar se tem intérprete. Se não tiver, fale consigo mesmo, quietinho. Não é? Mas a gente não tem esse costume aqui. E são os dons. Em que você quer que o Senhor te use? O texto diz: peça os melhores dons. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa cada um que está aqui presente. Espírito Santo, nós invocamos a sua presença, a sua manifestação, melhor dizendo. Espírito Santo, nós invocamos ousadia do Espírito na vida de pessoas, para que edifiquemos uns aos outros, amemos uns aos outros,
abracemos uns aos outros, encorajemos uns aos outros e fazemos tudo que o Senhor definiu para fazermos, Senhor. Ó Deus, retira de nós toda frieza espiritual. Não permita que a gente vá além das Escrituras, mas não permita também que a gente vá aquém, a menos. E eu invoco, Senhor, do Teu Espírito para que o Senhor use aqueles que ninguém dá nada por eles. Capacite-o, Senhor, porque não é pelo homem, é pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, por favor, perdoe nossos pecados e, às vezes, pecados de não reconhecer e não reconhecer a presença do Espírito fluindo em nosso meio. Por favor, Senhor, capacite cada um aqui de uma maneira especial para que contribua na coletividade, na comunhão. Sim. Não permita que Satanás, Senhor, venha tirar e acabar com a nossa comunhão, desfocar a nossa comunhão. Por favor, Senhor, não permita que isso aconteça conosco. Ó Deus, eu oro também por aqueles que não estão presentes aqui. Há pessoas que estão relacionadas na nossa comunhão, mas não têm frequentado os cultos, Senhor. Alguns com justificativa, outros não têm se justificado, não têm entendido que pertence a um corpo, Senhor. Por favor, eu oro ao Senhor no que eles estiverem passando, se estiverem aprisionados por Satanás de alguma maneira, em algum tipo de pecado, que o Senhor venha os libertar, Senhor. Se estiverem desanimados, que o Senhor venha animar. Que se estiverem enfermos, Senhor, que o Senhor venha curar. Ó Deus, dê a eles ousadia e capacidade de pedir ajuda, de pedir conselhos, Senhor, de pedir orações, Senhor, para que sejam livres, libertos e venham valorizar a comunhão, Senhor. Eu oro com muita tristeza no meu coração pelo futuro desses meus irmãos, Senhor, que estão desprezando a comunhão, Senhor. Por favor, a não ser em casos excepcionais de viagem, de trabalho, etc., Senhor. Por favor, Senhor, salve nossos irmãos. E, Senhor, e traga para cá, Senhor, aqueles que o Senhor desejar, para vivermos uma comunhão, uma família, e sermos irmãos, mães, pais, amigos de verdade, Senhor. Conforme Provérbios nos ensina que é necessário haver amigos. Amigos consola, amigos encoraja em momentos de tristeza, de ansiedade, de pânico. Por favor, Senhor, traga em nós um peso na consciência de vivermos a comunhão. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Vamos nos colocar de pé.